Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem permitido nós chegar até aqui e que a graça do Senhor tem nos alcançado. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha ministrar sobre o nosso coração, que o Senhor venha falar comigo e com a tua igreja. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha falar conosco. Pai, que assim seja feita a tua vontade e que a misericórdia do Senhor nos alcance aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gostaria que você colocasse a mão sobre a tua cabeça. Fala, Senhor Jesus, me liberta de todo pensamento. Me tira toda cegueira espiritual. Eu quero ouvir a tua voz e que a sua boca seja ministrada sobre a minha vida, que todo mal se afaste de mim, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar aqui falando com vocês sobre a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é o quê? É o desviado, é o derrotado, é tudo aquilo que sai do caminho reto e perfeito de Deus. A iniquidade, ela é diferente do pecado. A iniquidade é algo que vem dos antepassados. E ele se originou lá na caída de Lúcifer. A origem da iniquidade encontra-se na queda de Lúcifer, que ocorreu no momento que esse arcanjo, que era cheio de beleza, perfeito, deu um lugar a um pensamento desalinhado com Deus, que passou a acreditar em coisas alheias à justiça de Deus. Assim como a fé e a substância do que se crê e o poder que é ativo no mundo invisível dos céus, esse conceito distorcido no coração de arcanjo também produziu uma determinada substância espiritual. A iniquidade é a origem da maldade. Então, se nós formos ver, falar assim, é porque Adão e Eva pecou. Não, na verdade, a iniquidade já vem lá da queda de Lúcifer, né? Porque ele quis pensar igual a Deus, ele quis ser igual a Deus, então ele começou a ter um desalinhamento do pensamento com as coisas de Deus, com as coisas divinas. Amém? Iniquidade é o corpo do pecado. O corpo do pecado, ele origina no espírito que invade a alma, né? Que ele invade o nosso corpo, e também ele é como um lodo, que suja tudo, né? Ele vem tomando conta de tudo. Quando o lodo ele começa no lugar, ele vai indo e vai contaminando tudo. Essa é uma iniquidade sobre o espírito, que vai sobre a alma e sobre o corpo. Amém? O diabo, ele faz com que a gente venha atar toda a iniquidade da nossa vida. Como assim? Um exemplo, tem uma árvore, essa árvore é grande, bem arbusta, né? Só que os galhos dela são o pecado. A raiz dela é iniquidade. Estão entendendo? Os galhos é o pecado, a raiz é a iniquidade. Então a raiz é o corpo do pecado. Então, para a gente poder... aí o que acontece? Essa iniquidade, ela faz com que a gente peque. Abra comigo aí, em Ezequiel 28:15. Eu pedi para colocar lá, porque vai ter bastante versículo, tá? 28:15 diz assim: perfeita era no teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, a Bíblia diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Então, nós éramos perfeitos até o dia que criado. Até que se achou iniquidade em ti. Então, nós éramos perfeitos, né? E nós somos criados por ele, até que achou iniquidade sobre nós. Ezequiel 28:18.
Diz assim: pela multidão das tuas iniquidades e pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então, pela multidão das tuas iniquidades. Mas como que eu tenho iniquidade? A iniquidade, para você ter uma ideia, o que é uma iniquidade? Um exemplo, eu falei domingo, eu era uma pessoa assim... Eu sou uma pessoa que julga muito, critica muito. Então, essa iniquidade, eu já sou convertida, eu aceitei Jesus, estou salva, mas essa iniquidade se encontra em mim. Por que se encontra em mim, mas sendo que eu já aceitei, eu já confessei o meu pecado? Por quê? Porque lá no meu antepassado, tinham pessoas teimosas, fofoqueiras, suicidas, pessoas adúlteras. Então, o que acontece? Esse pecado vem de geração em geração. Vem de pais para filhos, de filho para netos, e neto para as bisnetos. Porque fala que visitarei até a terceira e quarta geração. Então, lá atrás, eu tinha um tio que era suicida. Só que o suicida, ele vem de uma forma de iniquidade sobre minha vida, que vem na forma de teimosia, ele vem numa forma de crítica, de julgamento, ele vem numa forma de destruir uma outra pessoa. Por quê? Teve uma morte sobre a geração da minha família. Então, ele vem de uma forma de destruição. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a maldade é a semente diabólica. E a iniquidade é o corpo do pecado. Por exemplo, então você vai ser pecadora pela vida inteira? Não. Eu tenho essa iniquidade do meu antepassado, certo? Só que a iniquidade, ela vai fazer com que você confirma a tua iniquidade sobre a tua geração. Como que ela vai confirmar a iniquidade sobre a minha geração? Eu caindo na tentação que o diabo coloca. Um exemplo, eu fui num lugar onde não deveria, eu saberia que meu marido ia ficar bravo. Aí, de vez eu chegar lá e falar assim, eu fui em tal lugar, então eu vou estar mentindo. Então, quer dizer, eu escolhi mentir. Então, eu escolhi a executar a iniquidade no meu antepassado sobre a minha vida. A executar a iniquidade de Lúcifer sobre a minha vida. A iniquidade de todo o pecado. Amém? O diabo ata as maldições que herdamos do antepassado. E é nesse local que estão a raiz das bases legais das doenças que passam de pais para filho e desde para os netos. Por que as doenças? Porque vocês vão ver que, meu pai tinha problema de coração e eu também tenho. Meu pai tem diabetes, eu também tenho. Fulano tinha câncer e eu também tenho. Meu pai ou minha mãe tem problema de pressão alta e eu também tenho. Então, fala que a maldição vem herdando dos meus antepassados. Aí aqui fala que a iniquidade nos impede de receber a plenitude e a bênção de Deus. Essa é a porta que o diabo tem sobre a vida de um ser humano. Sobre o crente e ou incrédulos. Mas o crente também? Também. Porque quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador da tua vida, ali você vai para o batismo, você confessa os seus pecados. Amém? Mas você não tem conhecimento da iniquidade dos teus antepassados. Quando eu confesso os meus pecados, eu preciso remover a iniquidade dos meus antepassados. Amém? Só que muitas vezes a gente não entende. Por exemplo, um filho de um alcoólatra, né? O alcoólico, depois de uma certa idade, o seu filho, ele começa a ter a vontade de beber. Ele tem uma vontade de beber.
E ele não sabe porque tem vontade de beber, sendo que ele está na igreja, porque ele está tendo vontade, ele já aceitou o Senhor, ele está dentro da igreja, ele tem vontade de fumar, ele está dentro da igreja, ele continua mentindo, ele está dentro da igreja, ele continua fazendo as coisas erradas. Por quê? No teu antepassado, o seu pai era um alcoólatra, e você começa a sentir vontade de beber. Assim acontece com os crentes e os não crentes, porque é iniquidade do antepassado. Amém? Aí muitas vezes fala assim, mas por que filhos de pastores também erram? Por que filhos de pastores também cometem coisa errada que não deveria, sendo que vive dentro da igreja, nasce dentro da igreja, só vive aquilo? Porque tem a iniquidade dos antepassados, que não foi removida, e ela precisa ser removida. Em Tiago 1, 14, 15, diz assim, já colocou? Mas cada um é tentado, quando atraído, enganado pela sua própria concupiscência, concebido dá a luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Então a palavra assim, cada um é tentado quando atraído. Então, se o meu pai é alcoólatra, certo? Eu sou tentada a beber também, a fumar também. Só que eu sou tentada. Entendeu? Eu posso falar sim e não para aquela atração que o diabo está colocando sobre minha vida. Eu posso estar executando a iniquidade sobre a minha vida e sobre a minha família e sobre a minha geração. Amém? Por isso tem muitos crentes dentro da igreja que não sabem porque estão ou ainda sofrendo pelas situações que acontecem na vida deles. O diabo não é o único que interfere na vida do homem através da iniquidade. Mas Deus também julga a iniquidade, uma vez que ela se opõe à justiça divina, a causa constante atrito à relação ao Senhor. Amém? Êxodo 25b, diz assim, porque eu, Senhor, teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, que me odeiam. Então, ele fala assim, que ele é que visita, né, as iniquidades dos meus filhos de 3ª a 4ª geração. Amém? O pecado é o fruto da iniquidade. Uma parte visível de algo do profundo arraigado no ser humano. É igual eu falei, a árvore. Então, tem as raízes enfincadas. Então, fala assim, então eu vou tirar o pecado. Mas se você não arrancar a raiz, se você não cortar a raiz, você não vai conseguir. Então, você tem que arrancar a raiz do pecado, que é a iniquidade dos teus antepassados. Por isso que os cristãos continuam sofrendo. Aí vem as maldições financeiras, as doenças familiares incuráveis, vem os divórcios, os acidentes, as tragédias, as maldições, que é visitada de gerações. Tem cristão que ele fala muito bem da palavra, a vida dele espiritual é uma bênção, só que a vida financeira dele é zero. Então, nesse estudo, você vai descobrir por que a tua vida financeira é lá embaixo. Por que você tem as certas doenças? Por que você não consegue ver o mundo espiritual? O mundo espiritual, muitos não conseguem enxergar. Vou falar para vocês por quê. Lúcifer, ele era orgulhoso, ele era teimoso, ele gostava de julgar, ele queria ser igual a Deus. Então, tem muitos que não são espirituais, são cegos, né? Por causa de Lúcifer. Porque ainda tem sobre eles a iniquidade da cegueira espiritual, que precisa ser quebrada. Porque as pessoas falam assim, é porque eu não leio muito. Não, porque há uma cegueira espiritual, porque ainda há iniquidade de Lúcifer sobre a vida deles. Amém? Quem não deveriam correr sobre a proteção de Deus Todo-Poderoso? Como disse antes, o fruto não é igual à raiz. É igual à raiz?
Não. Pecado é algo que você comete, e iniquidade que vem pecado dos antepassados. Amém? Vocês estão entendendo? Quando Moisés chama Deus para ver sua glória, o Senhor manifesta e diz, Êxodo 34, 6. Senhor, ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e em verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, as transgressões e o pecado, que ao pecado não tem por inocente. Fonte de libertação na tua vida. Qual que é a fonte de libertação? Tem pessoas que pegam a fonte de libertação, aquela oração genérica. O que é essa oração genérica? Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Perdoa pelos pecados que eu não lembro, que está aqui, mas eu não consigo lembrar. Perdoa pelos pecados que ainda vou cometer. Não, Deus gosta daquela oração específica. Ela tem que ser, assim, específica naquilo, na relação que é o reino das trevas. Como assim? Qual que é a específica? Senhor, me perdoa porque eu traí, eu adulterei, eu fiz isso. Você tem que falar. Qual é o seu pecado? Não adianta você falar assim, Deus sabe que eu Deus sabe, mas Ele quer que você revela, que você seja específico qual foi o teu pecado. Amém? Então não adianta você ir falar, Deus me perdoa pelos meus pecados, Deus me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito no passado, me perdoa pela área sexual que eu errei. Não, você tem que ser específico no qual você vai pedir perdão ao Senhor. Se você é invejosa, você pede perdão pelo Senhor pela inveja. Se você é comelona, né? Você tem que pedir perdão porque ele é iniquidade sobre o corpo. O que é essa iniquidade sobre o corpo? A pessoa, ela está ali com 180 quilos, ela está degradando o seu corpo, ela está degradando o templo do Espírito Santo. Então, se ela come além do que deveria, porque às vezes a pessoa está comendo, mas ela não está aguentando, ela está comendo. Ela vai na casa do irmão só porque a salada é gostosa, ela está comendo. Então, ela está com pecado de glutonaria. Então, eu não vou entrar hoje nesse assunto. Sexta-feira que vem, ela vai entrar mais profundo sobre a enfermidade, sobre a parte de bebida, sobre as drogas, sobre a vida financeira. Nós vamos aprofundar. Porque tem coisas que a gente tem que saber antes. Amém? Você tem que saber o que é iniquidade. Jesus, ele morreu na cruz para a libertação nossa. Amém? Mas, pastora, se ele morreu pelo meu pecado, se ele morreu para mim ser salvo, por que eu tenho que passar por isso? Porque a iniquidade do teu antepassado não foi tirado, não foi removido, porque você não conhecia essa área, como eu também não conhecia. E eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu entendi algumas coisas. Amém? Jesus, ele morreu, ele foi crucificado, né? Ele foi a remissão do nosso pecado e da nossa iniquidade na cruz. Amém? Só Ele pode ser remido na cruz. Só Ele foi pago com sangue, né? Um sangue divino na cruz pela minha e pela sua. Ninguém mais pode ir até a cruz remir pelo pecado do outro. Não é só Jesus? Então, Jesus morreu por você. Ele trouxe a tua libertação para você, mas você tem que entender. Tem cristãos que, quando eles convertem, eu não vou usar o nome, porque senão vocês vão falar que é só puxar saco, mas tem várias pessoas que desde quando eu conheço na conversão, ele nunca caiu. Porque quando ele entendeu
a salvação, quando ele entendeu que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, ele entendeu que ele tinha que tirar tudo da vida dele. Ele não voltou para trás. Porque ele realmente foi lá, removeu toda a sujeira, removeu toda a iniquidade, o pecado que havia sobre a vida dele. Amém? E é isso que nós temos que aprender, para a gente não errar. Jesus, ele apresenta uma obra completa para nós na cruz, que foi o corpo, a alma e o espírito. O corpo ele foi dilacerado, ele foi surrado, né? O espírito dele estava ali e a alma dele também, que foi com o Pai. Amém? Então, lá em Isaías 53, 4 ao 5, 10 e 11, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Contudo, a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Amém? Então, a remissão do meu pecado custou um sangue santo. A remissão, ele quer dizer o quê? Adquirir, né? Obter a transformação. E é isso que nós estamos indo, para transformação. Nós vamos adquirir a promessa do Senhor. Nós vamos obter a libertação do Senhor. Amém? A grande parte do corpo de Cristo se limita a isso, porque ele não quer se entregar. Eu entendo que quando eu estou com Cristo, eu tenho que me entregar por completo. Às vezes tem cristão que fica como os hipócritas na casa do Senhor. Eu sou santo, eu sou perfeito. Eles não ficam falando, mas é assim que eles se sentem. Mas se você é um bom cristão, todos os dias você vai para frente do espelho, você vai se analisar, você vai olhar realmente quem você é e quem você tem sido. Que tipo de pessoa você tem sido? Teimosa, invejosa, fofoqueira? Você tem sido uma pessoa que julga a outra? Você tem sido uma pessoa cheia de enfermidade? Você tem sido uma pessoa com os erros que você não consegue mudar? Você tem sido uma pessoa que tem roubado? Você tem sido uma pessoa que tem enganado? Você tem sido uma pessoa que traz confusão dentro da tua casa, no trabalho, na roda dos teus amigos? Que tipo de pessoa você tem sido? E você tem que começar a analisar. Você também tem que analisar se você é uma pessoa que tem vontade de beber, se você tem uma pessoa que tem vontade de fumar, se você tem uma pessoa que, de vez em quando, você conta uma mentirinha, mesmo que seja aquela mentirinha para mudar uma situação. Você tem que analisar, porque há uma iniquidade no teu antepassado que ela precisa ser removida da tua vida para que você possa ser liberta. Amém? Por isso que tem muitos crentes que estão dentro da igreja e não conseguem se livrar, porque não conhecem os seus antepassados. Nós precisamos conhecer os nossos antepassados. Tem pessoas que passam por problema financeiro e não sabem por quê.
Às vezes vai olhar a história dos pais, dos avós, dos tataravós, vai ver que lá atrás, um dos avós, os tataravós, eles danificou uma outra pessoa. Eles cataram uma herança que não era deles. Cataram uma herança a mais do seu irmão. Então trouxe aquela maldição sobre a casa deles. Então tem muita coisa para descobrir. O que é iniquidade? A iniquidade é o corpo do pecado. E você precisa conhecer as suas iniquidades para que você possa ser liberta de toda maldição. Amém? Então, sexta-feira que vem, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Amém? Vamos colocar de pé. Foi rápido, né? Nem deu tempo. Mas é 9h já. Então, esse é só a entrada do contexto. E o contexto, sexta-feira que vem, nós vamos fazer a outra parte. E você vai começar a descobrir. Eu convido vocês, sexta-feira que vem, trazer um caderno, uma folha, porque aí, conforme nós vamos estudando aqui, você vai avaliar se tem esse tipo de iniquidade na tua vida. Amém? Às vezes a iniquidade que você descobrir não tem na tua vida, mas tem no teu antepassado. Você viu que tem? Já põe lá, porque a hora que a gente for fazer o processo da oração, da libertação, você já está removendo da tua vida, da tua família, dos teus netos, dos seus filhos e a outra geração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos, querido. Coloca a mão no seu coração. A palavra do Senhor diz: porque as vossas iniquidades são a separação entre vós e o vosso Deus. É a iniquidade que nos separa de Deus, é a iniquidade que nos afasta de Deus, da presença de Deus. Então, querido, comece a orar agora, para que nesses dias, é importante que a partir de sexta-feira que vem, você comece a orar especificamente por isso, por esse culto, né, na sexta-feira. Se você puder também, faça um jejum pela sua vida, não é por ninguém não, pela sua vida, para que você possa vir, porque o inimigo vai tentar colocar muitos empecilhos, muitas barreiras para que você não esteja aqui. Ou talvez ele vai colocar cansaço, um sono, para que você não consiga se concentrar, para que você não consiga prestar atenção. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, falta de sabedoria. E uma ministração como essa, ela te traz conhecimento, ela te traz sabedoria. Você começa a entender com clareza o que é certo e o que não é, e você também começa a entender porque algumas coisas na sua vida não dão certo, porque algumas coisas não rompem, porque algumas respostas nunca vêm, porque as coisas talvez acontecem na vida das pessoas do seu lado e na sua não acontece. Então, querido, isso é para destruir toda a arma forjada do inimigo na tua vida. É para trazer luz diante dos teus olhos, do teu coração, da tua alma, do teu espírito, e para quebrar qualquer iniquidade da tua vida, da vida dos seus filhos, dos seus netos e gerações futuras, e heranças que geraram maldição na tua vida, e que tem gerado maldição, e talvez tenha te impedido de viver as promessas de Deus. Então hoje nós fizemos uma introdução, e se Deus já começou a falar com você, eu tenho certeza que já começou, e se o Espírito Santo já tem trazido alguma coisa à sua mente, ao seu coração, tem te feito lembrar de alguma coisa, se é necessário você pedir perdão ao Senhor, peça perdão agora. Se é necessário você se consertar diante de Deus, ou se consertar diante de alguém, faça isso agora. Mas quebre qualquer legalidade que Satanás tem tido e tem exercido na tua vida, na tua casa, ou na tua família, e que isso tem trazido percas e destruições. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar cada vida aqui diante da tua presença. Todos nós, Senhor, nós queremos vencer todo tipo de iniquidade, toda sujeira, toda mentira, todo engano, Senhor. Ó Pai, queremos declarar que a nossa mente, ó Pai, corpo, alma e espírito seja santificada para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo o poder da iniquidade, seja através das nossas ações, ó Pai, ou de gerações passadas, Senhor, nós declaramos toda a iniquidade quebrada e destruída em nome de Jesus.
Toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda maldição, Pai, sem causa contra nós não prosperará. Senhor, em nome de Jesus, o inimigo que tem vindo contra nós por um caminho, por 7 caminhos, fugirá de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, santifica as nossas vidas. Ó Pai, cobre as nossas vidas com o Teu sangue, proteja a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, o nosso ministério, todas as áreas, ó Deus, onde nós temos sofrido ataques do inimigo, Senhor, nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, totalmente protegida pelo Senhor. Envia anjos, ó Deus, sobre as nossas vidas, envia anjos, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos pertences. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença se manifeste e que o mal bata em retirada, que a iniquidade bata em retirada, para as enfermidades que têm vindo assolar as nossas vidas, que são enfermidades fruto, Senhor, ó Pai, de iniquidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós Te pedimos perdão se nós temos dado qualquer legalidade, Pai, para que as iniquidades se instalem na nossa vida. Nós pedimos perdão, Senhor, e pedimos: santifica a nossa vida, santifica a nossa vida, santifica a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Senhor, distante de Ti, Senhor, não posso viver. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Não vale a pena. Talvez as iniquidades tenham te afastado de Deus, você está distante. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Aleluia, aplauda ao Senhor, querido.